Olá, bem-vindo ao meu canal de YouTube. Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é o relativismo cultural. O relativismo cultural é uma teoria, eu considero uma teoria metaética, porque antes de a gente pensar a fundamentação da ética, é importante a gente entender que tem aqueles filósofos que duvidam que a ética pode ser produzida de uma maneira universal. E esse é o caso do relativismo cultural. O relativismo cultural, antes da gente pensar o que é certo e errado, a gente precisa entender o que eles entendem por ética. Para os relativistas, não existe um critério, não existe algo que seja compartilhado por todas as culturas. Não existe um elemento, não existe um valor intrínseco. A gente precisa sempre analisar os códigos culturais, né, de cada local para poder então dizer o que é certo e errado, para poder dizer o que é ética. Então, é uma ética sempre relativa à cultura, por isso relativismo cultural. Por que é importante a gente entender que ela é uma teoria sobre a ética antes de ser uma teoria ética de fato, tá? Porque as teorias éticas, depois vocês vão ver vídeos, né, sobre deontologismo, sobre consequencialismo, mas se quiserem ver mais sobre isso, podem ir lá no meu Instagram, @marialice.s, que eu tenho um monte de vídeos no IGTV explicando essas teorias, a fundamentação das teorias deontológicas, consequencialistas, da ética do cuidado, a ética das virtudes e assim por diante. O relativismo cultural, ele tá um pouco anterior a isso, sabe? Quando ele olha para a ética, ele não olha da mesma maneira que esses outros filósofos e filósofas todas olham. Ele não acredita que há uma construção, um diálogo ético que pode ser feito interculturalmente, que pode ser feito globalmente, né? Então, os relativistas culturais não conseguem desenvolver um critério para a gente falar de uma justiça global, por exemplo, né? Não tem como a gente construir, então, elementos que sejam assim compartilhados por todos mesmo. A gente precisa olhar por cada cultura, como que ela se desenvolve, os critérios que ela mesmo, né, se organiza e alcança para poder dizer o que é certo e errado. Qual é o problema dessa cultura? Da cultura não. Qual o problema dessa teoria, né? A cultura, ela não é por si só algo muito valioso. É importante a gente pensar nisso, tá? Que a gente precisa pensar a cultura criticamente. Então, o relativismo cultural, primeiro que ele não dá critérios pra gente pensar a nossa cultura criticamente. A gente não pode nem olhar pra nossa própria cultura e fazer uma autoavaliação de quando nós melhoramos, de quando, né, as nossas ações estão gerando mais bem-estar, enfim, a gente não consegue dizer que houve uma evolução histórica, por exemplo, né? Então não há porque não há um critério para dizer o que é certo e errado, não há algo, então, fora da minha cultura que faça eu analisá-la. Então, a gente não consegue, né, ser crítico da nossa própria cultura, porque a gente teria que pegar alguns elementos fora dela. Então, para filósofos das éticas, né, que são construídas de uma maneira deontológica, consequencialista ou até ética do cuidado, a gente tem ferramentas fora da cultura para construir. A gente não confunde ética e cultura. E o relativismo cultural não confunde ética e cultura. Na verdade, ele, como não acredita numa construção de uma ética universal ou de uma ética intercultural ou de um diálogo compartilhado de maneira, né, justa e igual, ele então não acredita que a ética existe separadamente da cultura. Então o relativismo cultural é, nesse sentido, uma teoria metaética, né? Metaética porque quando ele pensa sobre a ética, ele acredita que a ética, então, e a cultura são conectadas. Eu gostaria de sugerir para vocês esse livro, Os Elementos da Filosofia Moral. Quem me segue no Instagram sabe que as lives que eu estou fazendo, né, pelo menos a cada 15 dias, é sobre um dos capítulos desse livro.
E eu gosto porque os autores, os Rachels, James Rachels e Stuart Rachels, pais e filho, pai e filho, pais e filho, pai e filho, eles desenvolvem já o relativismo cultural no segundo capítulo. Então, antes da gente pensar uma fundamentação ética mais robusta, a gente precisa pensar, então, que o relativismo cultural precisa ser enfrentado de uma maneira séria, porque apesar de ele ter alguns problemas, como não permitir que a gente analise, né, a nossa própria cultura ou dialogue com a outra, porque não tem critérios, né, para padronizar, então ele tem alguns insights e algumas coisas muito importantes que nos ensinam, né? Nos ensinam a ser... os relativistas culturais nos ensinam a não ser colonizadores, né? E impor a nossa cultura. Nos ensinam a ser humildes e perceber que a gente precisa reavaliar o tempo inteiro a nossa cultura para não ficar preso numa lógica, né, autocentrada e tudo mais. Então, nos ensina a ter muita humildade, entender, né, um movimento que é necessário para a construção de conhecimento. Então, vou fazer um outro vídeo depois falando um pouco mais sobre esses insights do relativismo cultural. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta aqui embaixo o que achou, compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Um beijo, até a próxima!